Fala, meninas! Uhul! Tudo bem com vocês? Olha aqui, ó, tô num ambiente diferente. Eu tô no intervalo, né? Eu tenho um intervalinho antes de terminar meu expediente. E um intervalinho curto, né? Então nós vamos bater esse papo aqui. Dá uma ajeitadinha, vidas. Bom, porque eu quero conversar com vocês. Porque, gente, pensa numa semana. Como foi a sua semana? A minha parecia que caiu uma avalanche em cima de mim. Eu tava lembrando que no nosso vídeo, aqui no nosso canal, eu fiz um vídeo, né? Uma carta pra 2024. Você que não assistiu, assista. Super fofo. Só que eu falava no vídeo uma agenda mais leve, um momento mais tranquilo. Gente do céu, parece que cada semana vem uma avalanche. Mas a gente tá aqui firme e forte em Deus. Uhul! E então, nesse intervalinho, eu aproveitei, trouxe vocês pra cá, finalizar comigo meu dia de trabalho, pra eu poder já deixar esse conteúdo pronto aí, porque quando a gente chega em casa é aquela correria. E eu tenho conversado muito com Deus sobre muitas coisas. Eu estou vivendo uma desconstrução total do meu eu, de tudo que eu já caminhei, tudo que Deus já me colocou. Aliás, Ele construiu. Olha só, Deus constrói e desconstrói, viu, vidas? Fique tranquilo. Deus já construiu várias coisas e para essa fase eu preciso viver essa desconstrução. E Ele me deu uma frase. E aí, a partir dessa frase, veio algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Então, aí pega o seu café, seu chá, sente aí, bora. Fala, meninas! Então, vamos lá. Ele me deu uma frase assim. Você tem um chamado? Não, você não tem um chamado. O chamado não é seu, ele não é seu. Eu fiquei assim, nossa. E é um contexto porque assim, todo mundo, né, vai em busca do propósito, vai em busca da sua missão, do seu chamado, principalmente nós cristãos, né? Parece que nós nos convertemos e toda a nossa busca não é nem por Deus, é para viver o chamado, né? Então, e a gente ministra sobre chamado, sobre talento, sobre dom, sobre propósito, divide os contextos e traz ministrações e faz conferências. Para que a gente vive um mundo tentando explicar algo. E quando Deus me deu essa palavra, né, porque eu estava vivendo algumas questões e conversando com Ele sobre algumas coisas. E eu falava muito isso, né, eu quero viver o meu chamado, eu quero caminhar sobre o que o Senhor tem para mim. E Deus me falou, não é seu o chamado. O chamado é meu. E eu escolhi você para viver esse chamado. Mas de fato ele não é seu. Não é sobre os seus sonhos ou as suas vontades. É difícil você ouvir, né? Esse desconstruir. E indo para Gênesis, no início de Gênesis ali, Deus vai dizendo sobre a terra, né? A terra não tinha forma, a terra era vazia. E ele foi dando direção, foi dando cor, foi dando luz. Ele foi enchendo, ele foi povoando da maneira dele. E no decorrer do texto vai dizendo sobre um Criador que fez sua criação. Então eu sou uma criatura de um Criador. Então ele me criou para algo. Quando Deus me criou você, criou a humanidade, Ele criou por um propósito já. Eu já fui formada para viver algo já existe um caminho para mim. Então o que é mais difícil pra gente? É porque a gente quer viver o nosso caminho, não o caminho que Deus nos conduziu. E daí a gente nasce, a gente cresce, e com isso a gente vai vivendo em culturas, em situações geográficas e regionais, vivendo questão de éticas, morais, e vai vivendo várias situações. E com isso a gente vai se formando, né? E dentro de tudo isso a gente vai criando às vezes o nosso entendimento do nosso chamado. Eu, quando criança, sempre gostei de falar, sempre, vidas. Sempre eu fugi de uma coisa que agora eu tô vivendo ela, mas é para um outro vídeo eu vou falar sobre isso. Eu sempre tive uma lousa em casa e sempre escrevi na lousa com giz, e sempre tive muitos alunos e sempre tive muitas pessoas em que eu falava. Todo mundo imaginário, ninguém tava ali, viu? Era só eu e eu falava, as vizinhas falavam pra minha mãe, nossa, quando eu via ela conversar, parecia que tinha uma multidão, porque era assim que eu via as coisas.
E eu sempre fui essa menina, né? E muito sonhadora. E eu sonhei muito, sempre sonhei em ser uma executiva, em estar sempre em reuniões, aquela que resolve tudo, aquela que corre, aquela que vai e tal. Eu acredito que a formação dessa situação foi a partir de várias situações que eu vivi, né? E assim como todos nós, às vezes nós passamos por vários traumas na nossa infância, vários caminhos na nossa vida, e às vezes esses caminhos é meio de fuga, né? Hoje tratada, né, sendo tratada por uma terapeuta, ela me dizia algumas coisas, né? Não tô dando aqui nenhum diagnóstico, nem afirmando nada, até porque esse não é meu caminho, tô só dizendo de coisas que eu estou vivendo, então é sobre a minha vivência. Muitas coisas que eu imaginei na minha mente foi para fugir dos lugares difíceis que uma criança nunca deveria passar. E infelizmente eu passei por algumas coisas muito difíceis, então esse lugar de estar, né, ali sendo o centro, o alvo, né, estando ali resolvendo as coisas, me fez chegar onde cheguei. Então foi um respiro, né? Às vezes a imaginação, você viver alguma coisa na mente, às vezes te ajuda em algumas questões. E a gente é formado pelas informações que a gente ouve, a gente é influenciado no meio que a gente está vivendo, e às vezes, muitas vezes a gente vai perdendo o verdadeiro contexto e caminho para que a gente foi formado, né? Nós, seres humanos, eu falo isso com toda convicção da palavra de Deus, tá? Em Gênesis, fomos formados para adorar o único Deus, para que nós possamos amá-lo todos os dias, adorá-lo, exaltar o Senhor em todo o tempo. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E no decorrer da história toda nós vivemos a queda, né? Tivemos a queda, todo o pecado ali de Adão e Eva, e a gente foi condenado à morte. A gente não tinha chance de vida nenhuma. Jesus veio, nos resgatou, e com esse resgate nós somos um novo povo, e um novo povo com propósito, com chamado. O novo povo que veio com o caminho que Jesus já fez, Deus já fez, e eu vou apenas trilhar sobre esse caminho. Então, muitas vezes, a maior guerra nossa, sabe, às vezes não são demônios, não. É eu e você tentando brigar com Deus sobre o que Ele tem pra gente. Eu tive que entregar esse sonho pra Deus, desse executivo. Eu não sei o que vai ser, mas hoje eu já não sonho tanto. Hoje eu já entendo em Deus que o que Ele escolher pra mim é o que de fato Ele quer que eu viva. Ele está desconstruindo isso em mim, não é fácil. Quando eu entendi que algumas coisas que eu estou projetando em Deus, algumas coisas que eu sonhei, né, às vezes não vai acontecer porque não é esse caminho que Ele tem pra mim, é difícil. Tem uma palavra que Deus trouxe pra mim num tempo muito lindo, que é que em alguns momentos Ele vai ferir meu intelecto. O que é isso? É meu conhecimento. É o tanto que eu acho que eu conheço. Então assim, é como Deus constrói. Deus me construiu num propósito, me construindo, né? Então tudo que Ele me ensinou naquele caminho fez muito sentido, foi ótimo, mas agora eu vou ter que ser desconstruída para compreender esse outro processo desse caminho que eu tô vivendo. Às vezes, com a mente que eu estava ali, com os desejos, com a vontade, não vou conseguir caminhar. Não vai conseguir chegar ao que ele de fato quer. Então eu vou ter que ser desconstruída nele sobre isso. E todo o caminho de Deus, vidas, é para adoração a Ele. O centro, né, do coração, da vontade, de tudo do Senhor, tem que estar totalmente atrelado a Deus. Não as coisas que vai te satisfazer. Sabe, onde está o seu coração? Na sua formação, no sonho de ser alguém conhecido. Às vezes até nós cristãos perdemos o foco durante a nossa caminhada com Cristo. Porque a gente começa a buscar um chamado, não a presença. Deus quer que nós nos enchemos da presença dEle. E é isso que nos basta. Fome e sede por Cristo. Fome e sede pela palavra. Fome e sede por aquele que me criou e me formou. É sobre essas questões, é sobre esse caminho, é sobre esse cuidado. É sobre isso. E durante esse caminho, tudo que for acontecendo são consequências dele.
Se para eu alcançar o propósito que ele me formou, eu vou viver, né, como muitas pastoras, né, hoje ministram a muitas pessoas, e eu admiro lindamente, amo pastor Tata Pereira, pastora Viviane Martinello, Helena Tanuri, são referências para mim, e muitas outras. Pastoras da minha igreja, da minha comunidade, pastores também. Mas eu entendo que se no caminho que Deus trilhou para ele ser essa condução, glória a Deus. Mas às vezes para mim, para você, não é essa condução. Será que eu estou preparada e pronta para entregar isso a ele? Será que eu quero viver de fato o que Deus tem para mim, não o que eu projetei para minha vida? Nós gastamos às vezes tempo e também recursos para descobrir algo que você vai descobrir com ele no simples secreto, tendo sede dele. Ele vai te contar sobre o que ele pensa sobre o mundo agora, o que ele planeja para esse caminho. Ele quer te contar, quer me contar várias coisas que ele tem para nós, sabe? O propósito que ele tem para esse caminho, para esse ano. Eu já parei para ouvir Deus sobre esse ano. Ou esse ano eu já fui com tudo, tentando fazer acontecer os projetos. Por isso que nós estamos cansados. Por isso que nós estamos desgastados, por isso que nós estamos cheios e muita gente magoados na questão de igreja, comunidade, religião, porque nós não estamos buscando o verdadeiro caminho do propósito que Deus tem pra gente, mas sim aquilo que está me satisfazendo, aquilo que é prazeroso pra mim, gente. Maravilhoso eu me olhar hoje e me ver uma executiva linda, formada, né, com tudo que eu tenho buscado demais, uma empreendedora, que também é algo que eu sempre busquei. Mas no início do ano eu fiz uma oração e eu disse para Deus que eu estava, né, caminhando para uma questão da minha faculdade, né? E eu disse a ele que eu não queria fazer aquilo que me movia pelas circunstâncias, mas eu quero fazer aquilo que ele quer para mim. E ele mandou eu retornar para um lugar que eu jamais achava que eu ia retornar. E eu fui por obediência. E é isso que eu quero viver, oh meu Deus. Então, assim, pergunte a ele qual que é o chamado que ele tem pra você, não o que você deseja fazer pra ele. Uhul! Deu minha hora! Bora terminar esse dia de hoje, vidas! E aí? Você não tem chamado, hein? Eu não tenho chamado. Chamado é dele. Viva o propósito dele, porque o dele é melhor. E é leve. Por isso que é leve, gente. Porque tá pesado. Porque eu quero fazer com as minhas forças. Eu quero viver aquilo que é meu. Mas eu tenho um Deus que me criou. Eu sou uma criatura que tem um Criador, que é nosso dono. Beijo, vidas!